Oi, pessoal, tudo bem? Bora montar esse bolão aqui comigo, gente. Eu vim narrar esse vídeo rindo demais porque no dia eu tava tão nervosa. E eu vou contar pra vocês. Primeiro, antemão, eu quero falar que esse bolo é massa de chocolate, massa branca e recheio de ninho com chocolate. E já falar pra vocês estão vendo essas quebradas aí? Era nervosismo, gente. Porque na hora de desenformar, eu tava. Nossa Senhora! Eu tava tremendo porque. Foi assim, tá? Pra vocês quando vai passando aí, que eu vou botando no chantilly. Eu tinha combinado com ele, esse bolo, ele foi pra um campeonato de futebol que teve aqui no meu setor e meu filho também joga. Aí eu tinha combinado com ele 1 metro de bolo, e foi 1,5 m mais ou menos de bolo. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou levar quando eu for, o campeonato começava 1 hora da tarde. Aí ele só me falou assim, não precisa trazer quando você vir não, vem, seu filho joga e depois você vai buscar, porque a gente não sabe a hora que vai bater parabéns, vai ficar mais pro final, e aí vai ficar muito tempo aberto aqui fora. Eu falei, não, então tá bom. Aí eu fiquei pensando na minha casa, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ele falou pra mim, ele já tinha falado pra mim que o evento ia mais ou menos até 9 horas da noite. Se eu deixasse esse bolo do lado de fora, de 1 hora até 9 horas da noite, é perigoso, porque eu não tenho nada que cobrir. Isso aí o que eu pensei. Eu vou pro evento, eu volto pra casa na hora que ele te fala pra mim que estiver próximo. Eu volto pra casa com 1 hora e meia de antecedência, mais ou menos, e decoro o bolo com calma. Já estava tudo esquematizado na minha cabeça. Nossa senhora, tudo aqui, ó, certinho. Ainda tinha outro bolo pra entregar, né? Um bolo com brigadeiro, já deixei tudo no certinho, assim, só pra finalizar o outro bolo quando eu chegasse. E foi isso que eu fiz, gente. Eu fui pro campeonato, meu filho jogou, meu filho foi pra final. E aí na final, foi na final, eu tava lá sentada, né? E aí ele falou assim, não, aí eu falei assim, eu vou precisar ir lá em casa pra decorar um bolo. Na final do meu filho mesmo. Eu falei, eu preciso ir lá em casa pra finalizar o outro bolo, que é pertinho daqui de casa. E aí, eu já começo a fazer esse aqui com calma, porque era mais ou menos umas 5 horas da tarde, por aí. Eu falei, eu já começo a fazer esse aqui com calma. Aí, assisti o final do meu filho e vim pra casa. Aí, tô eu aqui, gente. Na hora que eu chego em casa, ele me liga e fala assim, quanto tempo que você demora? Eu falei, 1 hora, 1 hora e meia. Não, porque o povo aqui já tá brigando, já quer bater parabéns pra ir embora. Diz que foi uma confusão na hora que eu vim embora. Então, do que eu levaria 1 hora e meia, meus amigos, eu levei 30 minutos pra decorar esse bolo. Não foi nem 30. Gente do céu, aí foi, não é pra frente não, foi só pra trás. Eu tentando desenformar o bolo tremendo, e batia chantilly, cobria bolo, e eu falava, mãe do céu, e eu lembro que não foi 30 minutos, ele me ligou de novo. E aí, tá pronto? É o meu amigo, o que que foi? Calma aí, não é assim. Ele, não, porque o povo aqui já arrumou um barraco, quer porque quer ir embora. E assim, gente, eu não tiro a razão do povo. O povo tava certo, ele também tava mais ou menos certo. Ele tava mais ou menos certo, o povo tava mais certo que ele. Mas tudo bem, não vai arrumar confusão, né? Eu fiz só o que dava pra fazer, que foi decorar o bolo rapidão. E aí eu já passei o chantilly, né? E aí eu tinha planejado fazer uma decoração muito bonita, né? Na minha cabeça, no meu planejamento, eu ia fazer em cima umas graminhas, ia colocar um monte de grama em cima, ia fazer um gol com decoração. Mas assim, no nervosismo, foi só o bolo todo branco, decorada, e eu passei uma espátula do lado, assim, uma espátula do outro lado. Fiz um trabalho de bico correndo, e isso eu já tinha o outro bolo também para finalizar, para deixar pronto, né? E aí ele vinha buscar o bolo na minha casa, eu tinha que voltar com ele, que isso, meu filho também tava lá no campeonato ainda. Ele já tinha perdido, tadinho, meu filho ficou em segundo lugar. Mas foi bom, assim, ele teve o primeiro jogo eles ganharam, no segundo jogo eles ficaram em segundo lugar. Mas foi bom, assim, foi muito alegre. Eu gostei bastante, meu filho só ficou triste porque queria ganhar o primeiro lugar. Mas o outro time era melhor, gente, não tenho o que negar. O outro time foi muito melhor do que o time do meu filho, né? Então eles ganharam por mérito mesmo, e parabéns a eles. Só que assim, pensa no desespero que eu tava. Gente, que desespero. E eu só passava. Minha mãe falou assim: eu vou gravar você fazendo vídeo. Eu só pensava assim: mãe, como que você vai gravar eu fazendo esse vídeo? Que eu tô tremendo. Minha mãe, não, vai dar certo. Minha mãe botou o celular lá e minha mãe foi me ajudando, tá, gente? Eu cortei as partes que ela foi me ajudando aqui. Ela foi me ajudando com uma coisa e outra
que eu, quando eu fico nervosa, eu sumo. Ah, e uma dentro, vocês estão vendo aqui atrás, o outro bolo que eu fiz, rapidão, ele já tá lá atrás, ó. No finalzinho, eu botei a foto do bolo pra vocês verem. O outro bolo que eu precisava decorar ainda, o outro bolo ficou uma gracinha, o outro bolo, graças a Deus, eu consegui entregar melhor, sabe? Mas esse aqui eu queria ter entregado um pouquinho melhor, mas foi o que deu pra fazer. E assim, apesar dos pesares, né, que a gente fica muito nervoso na hora, depois que passa, gente do céu, foi muita risada que eu dei depois. Porque eu fiquei pensando assim, gente, eu demoro 30 minutos pra decorar um bolo de 2, 3 quilos. Agora, esse bolo que eu demorei 30 minutos foi na raça. Sabe o que é bolo na raça? Foi esse bolo bem aqui, gente do céu. Ai, Deus. Mas foi isso. Eu creio que esse bolo ele ficou com 1,5 m mais ou menos. E eu acho, assim, por alto, gente, que esse bolo pesou uns 14 quilos por aí. Eu acho que foi isso aí, hein? Eu não cheguei a pesar, porque ele era muito grande. E também eu ia pesar, antes de colocar, eu ia pesar bolo por bolo, assim, antes de virar. Só que acabou que também nem pesei, então eu não sei nenhuma, sabe? Eu jogo aí uns 14 quilos, tendo em média do que eu usei. Mas pode ter sido mais, pode ter sido menos, né? Mas foi isso, gente. Ai, mas foi engraçado. E graças a Deus, gente, que eu tive muitos elogios desse bolo, tá? Muitos, muitos mesmo. Pra honra e glória do Senhor, foi muitos elogios que eu tive, né? Porque como foi um bolo de parceria, que foi parceria esse bolo, eles davam os ingredientes, eu fazia, né? O leite condensado não dava pra fazer muito recheado. Então, o que eu optei? Eu falei, vou fazer uma massa bem gostosa, bem molhadinha. Ele tava bem molhadinho, por isso que ele tava despedaçando, viu? Bem molhadinho, bem geladinho esse bolo, que não tem erro, meus amigos. Não tem erro, e foi dito e feito. O povo elogiou bastante a massa, o recheio também foi bem elogiado. E agora eu tô contando aqui pra vocês com muita felicidade, sabe, gente? Apesar dos pesares, que teve o nervosismo, teve a ansiedade, mas assim, foi muito gratificante, foi muito bom, sabe? Foi muito bom, o evento foi bom, né? Foi tudo muito bom. E aqui, ó, eu mostrando pra vocês o final do bolo, pra vocês verem, teve errinhos que eu poderia ter melhorado, gente, mas o nervosismo não deixou. Mas eu consegui limpar a manchinha de chantilly, assim, que ficou ao redor do bolo, eu limpei, tá? Foi limpo. Só a espátula que ficou marromeno, mas o povo nem viram. Tava escuro e o povo ficou tão deslumbrado com o tamanho desse bolo. Lá no evento, a gente colocou o topo e esse é o bolinho que eu fiz aqui em casa. E é isso, os beijos.